a nossa amiga Bibiana. Mas para quem não conhece, eu vou mostrar por enquanto aqui. Esse é Saint Germain, é o mestre, né? Que é sobre esse livro de ouro. Estamos chegando. E essa é a capinha do livro, o meu é bem antiguinho, que eu tenho ele há muito tempo, é o livro de ouro de Saint Germain. E acredito que a Bibi tá aí. Oi, Bibi, tudo bom? Cheguei. Tudo bem, Ana? E você, como está? Deu certo. Tudo bom? Tudo bem. Jóia, graças a Deus. Estreando em Então, live. tava aqui mostrando. Pois é, minha convidada especial. Vai estrear aí com chave de ouro, né? Com o livro de ouro de Saint Germain. Literalmente. Então, eu estava falando aqui para o pessoal sobre você, estava mostrando Saint Germain, o livro de ouro, né? Que você é minha convidada e vai falar um pouco sobre isso. Mas eu queria, que eu já falei que a Bibiana é minha amiga e irmã de alma, é terapeuta também, como eu, integrativa, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, para quem não te conhece. Claro. Fala um pouquinho sobre a Bibiana, sobre o que ela trabalha e depois nós vamos já iniciar a live. Muito bem. Primeiro, Ana, quero agradecer imensamente esse convite. Você também é uma pessoa muito especial na minha vida, então começar com você é uma grande honra. E também começar falando de Saint Germain também é maravilhoso, porque já estou há alguns anos nos estudos com Saint Germain, Fraternidade Branca. Mas muito bem, primeiro vou falar de mim, para quem não me conhece. Eu sou Bibiana Machado, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com os florais de Saint Germain, sou acupunturista, shiatsu, biomagnetismo e também os cones chineses. Eu sou gaúcha de Porto Alegre, porém eu moro em Rondônia. Pois é. Inclusive 1 hora a menos aqui, né? Nós temos verdade. E eu estou aqui na região, é uma região que eu já conhecia desde quando eu era mais nova, que minha família veio para cá, mas que eu vim para morar, já faz 16 anos esse ano que eu vim, montei minha clínica e faço esses atendimentos terapêuticos aqui. E então a minha breve historinha é essa. Muito bem. E aí, dona Bibiana, me fala o porquê. Como você mesmo falou, é sua primeira live, você foi minha convidada especial, que é uma pessoa que eu admiro demais. E você, por que você escolheu falar sobre o livro de ouro de Saint Germain? O que esse livro representa na tua vida? Muito bem, Ana. É o seguinte, nós conversando sobre, vamos fazer uma live, como que vai ser isso? Vamos pensar num tema. E eu achei interessante que você sugeriu para mim, assim, eu acho que vamos falar de paz interior, né? Um assunto necessário até para esses momentos, aliás, para toda a vida, né? Mas eu achei... Aí eu fiquei pensando, bom, paz interior, eu falei assim, o que me traz paz interior? Se é que você atribuiu a mim que eu pudesse falar sobre paz interior, eu fiquei analisando, tá bom, o que faz com que eu consiga ressignificar o que acontece na minha vida? Ou como que é isso? Como que as pessoas que sentem paz, elas utilizam o quê? Né? Foi esse raciocínio que eu fiz. E aí eu fiquei pensando naquilo e um dia me veio esse insight, porque de verdade, Saint Germain, ele é muito presente na minha vida. Eu sinto que eu tenho uma ligação mesmo. Bom, posso dizer que eu sou espiritualista desde que eu nasci, tá? Eu não tive uma mudança de consciência para isso, porque graças a Deus eu vim numa família que já me trouxe um entendimento desde muito nova sobre espiritualidade, sobre nosso desenvolvimento espiritual aqui nessa jornada terrena. Então, para mim, isso tudo é muito natural. Mas, em 2008, o livro de ouro chegou às minhas mãos através de uma amiga muito querida, Lúcia Zoega, ela que me emprestou, inclusive eu acho que ela já está na live, assistindo a live, ela está
em Maceió atualmente. Um beijo, Lúcia. Foi a Lúcia que me emprestou. Um dia ela chegou no meu consultório, eu não ouvi ainda falar muito sobre isso, tá? E ela me apresentou o livro de ouro. Bom, a partir do momento que eu fui lendo, eu já fui me identificando, eu já fui entendendo muitas coisas. E eu acho importante falar desse livro, Ana, porque desde então ele tem sido meu livro de cabeceira, sabe? Porque eu já li várias vezes, né? Eu já li a primeira vez que a gente devora, eu já fiz grupos de estudo dele. Porque na verdade livro é assim, né? A gente lê uma vez, tem um entendimento. Lê a segunda vez, tem um outro entendimento. E cada vez que a gente vai lendo, a gente vai percebendo isso, né? Onde que o livro nos toca mais. E por que falar desse livro de ouro? Porque com este livro eu fui, digamos assim, me inteirando mais do que é a famosa consciência crística. Porque esse livro de ouro, ele trabalha muito bem, ele traz esse entendimento. Eu não diria um conceito, eu acho que ele é um entendimento que nós temos sobre nós, sobre quem nós somos de verdade aqui. E mais, ele é livro de ouro porque ele realmente tem um valor inestimável quando nos ensinamentos de Saint Germain, porque para quem não conhece o livro de ouro, ele é um livro sobre ensinamentos que Saint Germain está passando, que foi passado através de uma mensageira que recebeu. Então, tudo que está escrito no livro de ouro veio de Saint Germain, né? Isso é importante saber. Então, o Saint Germain, muito bem. Para quem também não conhece, é interessante falar que é é uma essência do livro, é o conceito, o entendimento da nossa divina presença eu sou. Né? Então, assim, e a gente vai entendendo tudo isso. E essa consciência crística, o que é a consciência crística? Né? O que é essa consciência crística? É quando a gente entende que nós somos essa representação de Deus em ação. Então, toda vez que a gente fala eu sou, que tem muitos decretos, fites de luz, que utiliza a Fraternidade Branca, trabalha muito bem esse decreto para equilibrar, transmutar a nossa energia, a nossa consciência. Por quê? Porque aciona esse Deus em movimento. Então, toda vez que a gente lê um decreto que está ali falando eu sou, está querendo dizer Deus em mim é. Porque essa consciência crística é quando a gente sente esse Deus e toda essa potência de Deus dentro de nós. E aí a gente consegue mudar a nossa realidade. A gente consegue ter ferramentas, porque ele dá N decretos no meio do livro, a gente vai lendo, cada assunto que ele vai falando, ele vai nos orientando, vai nos sugerindo decretos, e a gente vai... a partir do momento que a gente vai usando, a gente vê o quanto realmente faz diferença na nossa vida, quanto realmente muda a nossa frequência, muda o nosso padrão de pensamento, muda sentimentos, né? Até no final, depois vamos controlar o tempo, que eu quero fazer uma dinâmica com quem está participando da live, né? Para a gente fazer uns decretos, vou escolher um que é muito especial, que tenho certeza que vai ajudar todos a lidar aí com suas emoções. Então, é de suma importância na minha vida e eu quis estrear com um instrumento que me traz paz interior. Né? Então, é por isso que eu acabei indo para ele, que eu fui buscar. Mas da onde que se é que eu consigo lidar bem com tudo, da onde que vem? Que ferramenta que eu utilizo, né? Claro, tem várias ferramentas, né? Mas a gente vai se afinando com uma, com outra, dependendo da nossa história de vida, dependendo do nosso nível de consciência, aquilo que faz sentido para nós. Mas o livro de ouro faz muito sentido para mim. Desde que eu comecei a utilizar os decretos,
isso é assim maravilhoso, me traz uma conexão comigo e com Deus, com a minha divina pessoa que eu sou, com o meu Santo Cristo pessoal. Inclusive, para quem não conhece, eu até separei aqui para mostrar. Olha só, para quem nunca viu, né? Aqui, quem usa muito essa imagem, todo esse conhecimento foi Saint Germain e a Fraternidade Branca também. Outros mestres ascensos, né? Moria, Lanto, vários. Então, e Serafis Bey, né, Ana? Serafis Bey, que é da paz. Exatamente. Então, o que acontece? Aqui, somos nós, aqui nessa frequência, aqui encarnados, né? Quando estamos aqui. Isso aqui é uma representação utilizando até a chama violeta também, porque Saint Germain trouxe como instrumento a chama violeta, né? E aqui é o nosso Santo Cristo pessoal, e aqui está a nossa divina presença eu sou, que é essa consciência crística, que é quem vai nos conduzir para o caminho do nosso desenvolvimento pleno de luz, da nossa positividade, da nossa expansão de consciência. Então, o Saint Germain ensina, primeiro que esse livro de ouro, ele vai nos dando informação mesmo, conhecimento. Tem vários capítulos, ele é dividido em capítulos, e à medida que a gente vai lendo, nós vamos nos familiarizando com essa consciência crística e cada vez mais utilizando principalmente a consciência daquilo que a gente fala. Porque Saint Germain ensina muito bem o poder da palavra falada, né? Então, tem duas coisas interessantes com isso. Quando a gente não percebe muito e vai falando qualquer coisa, vai vivendo, simplesmente reagindo, vai falando de qualquer jeito, ou vai usando crítica, julgamento, ou atributos negativos, o quanto isso faz mal para o nosso campo energético, para a nossa espiritualidade. E o quanto isso nos afasta do divino, né? Ele fala muito isso, né? Que nós somos divinos, mas quando nós começamos a usar erroneamente a fala, lógico, também os pensamentos e os sentimentos, mas quando a gente utiliza muito negativamente a fala, é como se a gente estivesse afastando dessa parte divina, né? O livro fala muito dessas ferramentas, o quanto é fácil você utilizar essas ferramentas para se conectar com aquilo que já está fluindo para a gente, né, Bibi? Perfeito, Ana. E outra coisa que a gente tem que lembrar também, a palavra falada, porque tudo nós vamos analisar e entender também o universo, nós mesmos, como energia, como vibração, como frequência e como vibração. Então, também tem que entender esse conceito para a gente entender melhor isso, né? Então, o que acontece? Quando eu penso alguma coisa, sim, eu estou emanando um tipo de frequência. Mas quando eu verbalizo, quando eu falo, eu estou criando um campo frequencial também. Então, é uma semi-materialidade daquilo que eu penso, daquilo que eu estou sentindo, né? Então, a fala, ela tem muito poder e nós temos muita responsabilidade por aquilo que nós criamos. E essa é a consciência, né? Essa é a consciência. Então, nós temos que usar a nossa fala, nós temos que usar a nossa palavra, nós temos que qualificar na luz as nossas palavras. Então, falar não acontece nada. Não é. As palavras têm poder. Um poder maravilhoso. Tanto é que os decretos são palavras, porque decretos a gente não só pensa um decreto, a gente fala o decreto, a gente decreta, a gente ordena com a palavra porque a palavra ela tem um poder de giro, de campo. Tanto é que se a gente fala uma coisa positiva ou bem conectada, quando a gente decreta mesmo e que a gente sente que entrou naquele campo vibratório,
a gente se transforma com isso, né? Sim. Então, é um conhecimento que está aí, disponível para nós. Inclusive, já existe o livro de ouro em PDF, na internet, assim, já qualquer pessoa pode baixar, não precisa nem comprar o livro, se for o caso. Embora eu ame o livro, porque eu gosto de ler, quando eu estou deitada ali, eu sentada na sala, eu vou lendo aquele livro, eu amo o livro, né? Mas já existe para baixar também. E tem também o audiobook, onde o livro é falado. No YouTube tem o audiobook do livro de ouro. Então, você pode estar fazendo as suas coisas e ouvindo. E tá ouvindo. Maravilhoso, né? Sensacional. E tem uma que eu lembrei agora, muito legal, que quando Saint Germain fala que de estarmos lendo o livro de ouro, nós estamos entrando na frequência de Saint Germain. Porque, como você falou, né, fica na cabeceira. Então, o fato de estar na cabeceira, o fato de você estar lendo, o fato de você estar ouvindo os ensinamentos, é como se a gente estivesse vibrando no campo vibracional dele. E o que acontece? É um campo vibracional maravilhoso, além dele, neste momento, tá conduzindo para todos nós a chama da transmutação, que é a chama violeta, né? Então, só de estar na sua frequência, nós já estamos ali nos transformando e conectando mais com o divino. Porque eu acho assim, do livro de ouro, né, como a Bibiana trouxe a questão da chama crística, cada um que for ler vai ter um toque maior em si mesmo, né? E o que mais me encanta é que o mestre tão elevado, ele traz assim tão simplesmente ferramentas para que nós possamos utilizar para poder, quem sabe, um dia chegar num campo vibracional elevado também. E como a Bibi falou, o livro de ouro entrou na minha vida há muito tempo. Quando você começa a utilizar, você vai percebendo a transformação na sua vida. E aí é aquela velha história, né? Quem conhece o bom, é difícil querer ficar no ruim. Quando você conhece uma boa frequência, você já se sente mal se você vai para uma frequência pesada ou negativa. Então, isso vai nos lapidando energeticamente, né, Bibiana? É isso mesmo, perfeito, Ana. E é interessante que quanto mais a gente vai se trabalhando com esses decretos, com essa consciência, porque isso nos dá uma conexão primeiro conosco mesmo, essa consciência de o que eu faço, o que eu falo, o que eu estou pensando, né? E cada vez que a gente vai se corrigindo, porque inclusive tem um livro de ouro, o ensinamento de Saint Germain, um ensinamento de Saint Germain, que ele fala o seguinte: a chave para a felicidade, ela é essa autopercepção e essa autocorreção que a gente faz. A felicidade não é só algo ali que a gente vai aí acessar. Então, quer dizer, o fato de já estarmos nos corrigindo e nos autogerenciando e nos percebendo, isso já é um estado de felicidade. Porque, de verdade, nós que já utilizamos, né, Ana? Quantas situações que a gente estava lá em um estado alterado, não passando por alguma circunstância da nossa vida, seja, sei lá, de saúde ou de algum outro problema qualquer, e que a gente fez esses decretos e a gente sai, sabe, totalmente transformada, com potência espiritual, com alguma energia assim que a gente sente que é uma energia extra. Por quê? Porque a gente administrou, nós não embarcamos ali naquela densidade, aquele problema. Não é que a gente vai ficar livre dos problemas, né? Porque isso aqui ninguém que está aqui encarnadinho vai ficar livre de problemas. Mas a questão não é não ter problema. A questão é, seja lá qual for o problema, nós podemos nos sentirmos fortes para lidar. Nós temos ferramentas para nos auxiliar para isso, para trazer essa consciência, para evoluir e para transpor isso, para transmutar isso. E lembrando que eu acho assim, uma coisa que sempre me encantou em Saint Germain é que ele é o alquimista, né? Então, quando a gente fala de alquimia, a gente fala de transformação, de transmutação. Então, ele ensina nesse livro
como nós podemos realizar a alquimia em cada momento difícil da nossa vida, né? Até relendo para poder estar aqui algumas partes, ele falava sobre as mágoas, né? Então ele fala assim, a mágoa é como se fosse uma areia movediça. Então você entra e vai afundando, vai afundando. Se você começa a usar as ferramentas que ele ensina, você faz a alquimia daquela mágoa para você se reconectar com a esperança divina, com a proteção divina, que está toda totalmente ligada a você, e aquela mágoa, consequentemente, vai desaparecendo. Então, todos esses sentimentos negativos que a gente chega a sentir, eles são terrenos, né? Eles são materiais. E nós estamos aqui para aprender a lidar com essas situações. E este livro, ele traz essas ferramentas. Como eu lido com a dificuldade, com o sentimento negativo, com a adversidade. E quando você começa a ler, parece que assim, imagina, eu vou só falar algumas frases, mas são frases poderosíssimas e que na hora te reconecta com a tua essência divina e com a parte divina de todo o cosmos. Então, acontece a alquimia, né? Então, eu adoro assim Saint Germain, lembrando que ele é o mestre alquimista. E isso a gente pode estar realizando na nossa vida, em todos os pequenos momentos da nossa vida, uma verdadeira alquimia, né, Bibi? É exatamente isso. E essa alquimia que ele faz, primeiro eu acho que é nos transformar no sentido de reconhecer... Assim, o que eu entendo disso? É como se nós estivéssemos vivendo até então com tudo que tinha aqui. Quando chega esse ensinamento de Saint Germain, ele já nos transforma em conhecedores dessa consciência crística. Porque até então, né, Ana, pelo menos comigo era assim, por mais que eu lia tudo, parecia que essa evolução, ela estava distante de nós. Era acima, né? Longe. Estava assim lá em cima, ia demorar muito tempo, e uma coisa assim muito remota, né? Aquela questão. Mas quando chega os ensinamentos de Saint Germain, a gente vê que não, peraí, ele está dizendo, não, você tem o poder, você tem o poder de criar a sua realidade, e mais, você tem o poder de transmutar a tua negatividade, os teus karmas, você pode transmutar com esses decretos. Use a chama violeta e tantos outros decretos. No livro tem vários, tem quase 200 decretos no meio do livro ali, né, entre os ensinamentos dele. Então, a grande alquimia, ele é maravilhoso, né, esse alquimista. A grande alquimia, eu acho que é isso, é nos tirar no estado passivo de espiritualidade e nos colocar no estado ativo da espiritualidade. Onde acreditar que é possível, né? Exatamente, aquela questão do co-criadores. Uhum. Co-criadores. Bom, então aquela coisa, bom, se eu tenho Deus em mim, então como que eu vou impulsionar essa consciência divina em mim? Como que eu vou utilizar isso dentro de mim? Né? Ah, tá, se eu sou filha de Deus, tá bom, mas como que você vai usar essa fagulha? Como que você vai expandir isso, né? Então, uma das ferramentas, né? Eu falo aqui porque uma ferramenta que eu me afinei muito, estou dividindo com vocês. É claro que cada um vai se afinando aí na vida com o que lhe soa melhor. Mas reconhecer isso e ter caminho de como utilizar isso e ver que isso sim faz um efeito, traz uma força pessoal, que é o poder pessoal da chama trina também. Tudo isso para trabalhar a nossa chama trina, que a Ana fala divinamente da chama trina, mas é o quê? É o poder, são 3 forças importantíssimas em nós e que nós temos que desenvolver aqui. Aliás, a nossa evolução espiritual passará pela expansão dessas 3 potências que formam a nossa chama trina, que é o poder, o amor e a sabedoria. Exatamente. Então a gente vai sentindo esse poder, mas não é o poder totalmente diferente do poder do ego, né? Do humano.
é o poder de você mesmo conseguir, por exemplo, mudar um pensamento negativo, é você sair do padrão reativo, entrar na ação consciente. Esse é o poder. É o poder pessoal mesmo, né? É vibrar mais no amor do que qualquer outra vibração de raiva, de tristeza, de medo. Então, quando a gente consegue ir sendo mais amorosos conosco e com o mundo e com as pessoas, né? E a sabedoria para nos conduzir com tudo isso, como usar esse poder, como desenvolver esse amor, né? Isso tudo está muito ligado. Gente, eu tô vendo, tem gente falando aqui, olha, um beijo para todas. Tem um monte de gente falando de você, mas eu não estou interferindo aí. Aqui, não, ó, a Anabela está perguntando se vai ficar gravado. Vai conseguir sim, vai ficar gravado, ela entrou só agora. Depois, como está sendo aqui na minha página, vai estar no meu IGTV, né? Então, vocês podem assistir depois. Logo que terminar, eu vou gravar. Mas fiquem aqui com a gente, que no final vai ter aí uma dinâmica com a Bibiana. Nádia, beijo, querida. Tô te vendo também. Que bom. Então, falando ali da chamatrina, né, Bibi? É uma coisa que a chamatrina, ela tá aqui no nosso chakra cardíaco, né? Exato. E como a Bibiana falou, são 3 potências que nós precisamos desenvolver para poder ter uma evolução maior, né? Então, esse poder pessoal, que é uma mestria sobre si mesmo, o amor, que é o amor para nós e para todos, e a sabedoria, como você estava colocando agora, que eu acho assim, de que adianta eu ter amor, de que adianta eu ter poder, né, sobre mim mesma, se eu não sei como empregá-lo. Então, a sabedoria é esse discernimento que nós, como seres humanos, né, comparado, por exemplo, aos animais, nós temos o livre-arbítrio, os animais não têm. Então, nós temos isso a mais, que é para se utilizar o discernimento, as escolhas, né? Então, muitas pessoas têm o amor em excesso, mas podem usar erroneamente, com posse, com outras coisas. Por isso que a sabedoria é tão importante junto com as outras potências, né? Porque não adianta ter poder, que ele pode ser um poder autoritário, pode ser um amor, mas um amor possessivo. Mas se eu tenho um discernimento de como utilizá-los, eu vou estar equilibrando as 3 chamas, que é onde a nossa consciência se eleva, né, Bibi? É isso mesmo. E também, Ana, essa questão de perceber que a sabedoria, ela vem do espírito. Porque o conhecimento, ele é da mente aqui, a gente vai conhecendo. É intelectual. A sabedoria, ela é um atributo espiritual, né? Então, exatamente, por isso que quando nós vamos também desenvolvendo a sabedoria, à medida que a gente vai saindo dessa identificação humana, simplesmente, quando nós vamos nos trabalhando mais espiritualmente, ampliando a nossa frequência vibratória, a maneira como nós estamos vivendo, o que eu estou criando no meu mundo interno e também para as pessoas que eu convivo e para todo mundo, aquilo que eu desejo até para quem eu não conheço, por exemplo, né? Que é um campo que reverbera em nós, toda a frequência que a gente emite. Então, à medida que a gente vai não se identificando mais com essa vida tão humana, com essas coisas daqui, com essa parte muito emocional, e a gente vai elevando o nosso padrão vibratório, a sabedoria nós vamos nos conectando com essa sabedoria. Porque é como se a gente tirasse os obstáculos e nós vamos acessando uma sabedoria que já é do espírito. Sim. Né? Por quê? Porque faz parte dessa fagulha divina que habita em nós. Né? A sabedoria divina. A sabedoria divina é acessar a nossa essência, né? Essa essência que a gente tem que desenvolver, fazer crescer e saber viver da melhor maneira possível. Porque aqui sim nós teremos desafios, nós vamos lidar com situações adversas, com doença. Agora, né, a gente estando em plena pandemia, quer dizer, o mundo inteiro, muitas pessoas
que já morreram ou perdendo os familiares. Então, assim, poxa, como tá difícil e perdendo emprego. E aí, como então lidar, olhar para esse mundo e não sucumbir com ele? Como? Acessando a nossa essência. Não se identifique com esse mundo aqui, somente com essa dor e com esses problemas, e não se identifique só com o seu problema. Tem coisas muito maiores. E quando a gente consegue entender isso desse outro ponto de vista mais amplo, a gente consegue lidar bem com tudo isso, né? Fazendo a nossa parte, não embarcando, também não, nem cabe aqui falar, mas nós estamos também, infelizmente, no nosso país muito polarizados, né? As pessoas estão vibrando muito numa ira, numa raiva, muito, o pessoal está muito numa frequência assim bem intensa de ponto de vista. Então, assim, como que é isso, né? Como que a espiritualidade, como que esses conhecimentos do livro de ouro, por exemplo, podem nos ajudar a lidar com isso? Com a pandemia, com essa polaridade política, com essa instabilidade econômica, sabe, sei lá, o que vai acontecer depois da pandemia. Então, para a gente não embarcar somente com esse mundo aqui, que eu falo, esse mundo, esse plano terreno, nesse momento a espiritualidade é fundamental. Porque ela sempre te dá, primeiro, um outro ponto de vista mais amplo. Você já não embarca numa angústia, você já fica no outro ponto de vista. E segundo, se você está tendo dificuldade, está com as emoções muito, muito, muito sobrecarregadas, ou se você embarca num medo, numa preocupação, tem decretos para te ajudar a sair disso. Então, olha que maravilhoso, olha que ferramenta linda, que conhecimento fundamental para a nossa alma, para o nosso desenvolvimento espiritual, esses ensinamentos de Saint Germain. Eu sou muito grata a ele. E, Ana, eu quero contar, porque a história de como eu reconheci Saint Germain, né? Porque o livro a Lúcia me emprestou em 2008. Certo. Mas, em janeiro de 2008, é tão interessante essa história, eu adoro contar, porque realmente foi algo muito, muito especial para mim. Eu estava finalizando a minha especialização de acupuntura em Curitiba. E lá, uma colega lá do curso, ela falou de uma senhora que olhava as pessoas e pintava o anjo da guarda delas, os mestres. Eu nem sabia, nem conhecia mestres ainda nessa época. E durante a aula, ela me deu um folhetinho da propaganda dessa senhora. Ela, o histórico dela, um folhetinho, eu coloquei no meio da apostila e fui para casa lá da minha tia, que eu estava em Curitiba. Eu estava sozinha em casa, que eles estavam na praia, era janeiro, eu estava sozinha no apartamento. E aí, à noite, mexendo no material, eu já estava lá tranquila, tal, no quarto. Daí eu peguei o folhetinho e fui ler toda a história dela. E li tudo, tinha várias partes. Na última parte, ela foi colocando pequenininho todos os mestres que ela já havia pintado. E eu não conhecia, eu fui olhando, sabe? Um por um. E tinha o nome embaixo. Eu fui olhando, achando... Eu sou, né, virginiana, detalhista. Fui olhando ali, me maravilhando. Era muito suave a pintura dela. Eu fui indo, tá. Quando eu vi o Saint Germain pintado ali foi o encontro. E quando eu me conectei de uma maneira, eu fiquei tão emocionada, porque para mim era como se eu conhecesse. Era um reconhecimento, foi algo muito especial na minha vida, sabe? E aí, estava escrito Saint Germain. A partir dali, tudo começou. E daí veio o livro de ouro e tantos outros mais, né? Da fraternidade. Eu fui estudar muitos outros, né? Tem também o muito bom da Summit, né? Que é a chave para o seu progresso espiritual. Que você me ensinou, né, minha querida? E tantos outros. Tem a Alquimia de Saint Germain, né? Também é um livro maravilhoso. Então, assim, tem muito conhecimento aí pra gente, muitas fontes de conhecimento para a gente se banhar.
e com certeza colaborar para nós, para o nosso desenvolvimento aqui e lidar melhor com a nossa vida e com a de todos que convivem conosco. É, exatamente, é isso que tanto o livro quanto o ensinamento de Saint Germain, quanto a Fraternidade Branca, quando eu conheci, também já muito espiritualizada desde sempre, mas o que mais me fascinou nesses ensinamentos é isso que você colocou. Nós sempre vemos que as pessoas evoluídas estão lá em cima e que nós somos seres mortais, pecadores, errantes e tudo mais. Mas ele nos mostra que nós podemos também elevar a nossa vibração, que nós podemos também chegar num outro nível, estando encarnados, passando por todas as dificuldades. Então, eles nos dão as ferramentas práticas para você colocar na tua vida. Exato. E não absorver, né, Bibi? Não entrar, como você falou, não entrar nesse mundo de polaridade, de julgamento. Lógico, somos humanos, erramos, mas quando percebemos que queremos sair daquilo, porque aquilo não faz bem. Quando a gente está nesses momentos, as vibrações fazem com que a gente não fique feliz. É o que você falou. Felicidade é um estado de espírito. Se eu estou vibrando luz, bem-estar, eu vou ficar bem, eu vou ficar feliz. E aí, nesse livro, tem muitos ensinamentos e muitos decretos que ele comenta, faça que você vai ver a diferença. Exatamente. Né? E aí nós vamos lá e fizemos. E a gente percebe a diferença. Tem até, como chama? Um mantra, que na realidade é de Jesus, que ele coloca e fala muito, que é um dos que eu mais utilizo, que é eu sou a ressurreição e a vida. Né? Então, esse mantra, ele pode ser usado para tantas coisas, porque você pode estar acionando saúde, você pode estar acionando prosperidade, você pode estar acionando paz. É só você colocar, eu sou a ressurreição e a vida da minha saúde, eu sou a ressurreição e a vida da minha família. E nesse livro ele explica tudo, o que significa eu sou a ressurreição e a vida. É uma chama tão poderosa que Jesus nos deu, que quando você fica repetindo, ela eleva e atua dentro do nosso cérebro físico, transformando para que nós possamos ver a divindade nas coisas. Porque eu sou a ressurreição e a vida é como se nós estivéssemos acessando a originalidade de tudo, a origem, o positivo, o divino. Então, assim, isso é só um detalhe de um parágrafo do livro. Exatamente. Quantos outros tem, né, Bibi? Quantos que a gente pode outros? Isso, e eu ia falar desse decreto de eu sou a ressurreição e a vida. É um decreto que eu uso muito, eu indico para os meus pacientes, eu ensino eles a fazer, e realmente faz muita diferença. Isso está no capítulo 2 do livro de ouro de Saint Germain, um capítulo todo dedicado para isso. E também trancou um pouquinho aqui a minha conexão. Deu uma paradinha na imagem, mas estou te ouvindo. Agora não voltou. Fala aí, Bibi, vamos ver se a gente te ouve. O som não voltou. Não. Não, ainda não voltou. Mas aí eu vou falando um pouquinho até ver se volta o teu som. Ah, não tá voltando, não estamos falando. Então, a gente... Não tô te ouvindo, tá, Bibi? Não sei se você tá me ouvindo, mas falando aqui ainda de eu sou a ressurreição e a vida, vocês podem estar utilizando isso para qualquer situação da tua vida. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças, do meu trabalho, da minha família. Então, existem mantras poderosíssimos. Fala aí, Bibi, voltou? Não tô te ouvindo. Ai, que pena. Eu ia falar que agora você poderia estar fazendo os decretos já. Não estou ouvindo. Não. Ai, que pena. A Bibi está sem som no momento. Não ouço.
É uma pena. Então eu vou falar, ela saiu, provavelmente ela volta daqui a pouco. Então eu vou seguir falando um pouquinho de um outro ensinamento que Saint Germain nos ensina, que é a questão da chama violeta, né? Que a chama violeta, como ele é o mestre da alquimia, o que acontece? Deixa eu só ver se ela entra aqui e volta o som. Guardando. Então, a chama violeta, ela atua transmutando todas as nossas questões negativas. Fala aí, Bibi. Voltei. Voltou? Voltei, tô te ouvindo. Voltou. Ótimo. Ótimo. Deu, Ai, que bom, que bom. deu certo. Então, Bibi, nós temos 15 minutos para terminar e tomara que não vá embora a internet. E aí, Não. se você quiser fazer a dinâmica, né? Porque vai que aí depois a internet pode falhar e tal. Tá, então, eu só... Ok, 15 minutos é suficiente, claro, mas eu só quero finalizar o que eu estava dizendo a respeito do decreto Eu Sou a Ressurreição e a Vida de Jesus. Por que ele é tão poderoso também? Porque Jesus utilizou, Jesus nos trouxe esse decreto. Então, isso já está reverberando no planeta Terra há mais de 2000 anos, esse decreto. Essa palavra, essa intenção e essa consciência. Então, por isso que ele tem tanta ressonância aqui, né? Claro, quando eu fui lendo a Fraternidade, muitas coisas, inclusive tem um livro, Profecias para a Era de Aquário, né, Ana? Não sei se você já leu ele. Nossa, quando eu li, dificílimo, porque era completamente diferente de tudo que eu tinha lido. Mas aquela coisa, né? Eu falei assim, não, eu não entendia muito bem, porque eram muitos nomes, e Elohim, e Chohan, do raio. Eu não entendia muito bem, mas eu me permiti deixar que aquele livro germinasse em mim. Eu não desisti dele. Eu continuei. Eu fui lendo, eu fui lendo. Porque ele realmente tem um nível de entendimento muito elevado, né? E ainda bem que eu continuei, porque depois dele veio, né, Saint Germain e todos os outros tantos da fraternidade que tem, da Summit, que são maravilhosos, né? Alguém está falando aqui, ai, que lindo. A Leandra, meu primo. Sua seriedade em seu trabalho é louvável. Eu gostaria também que você depois falasse, se der tempo, porque a live com 1 hora ela conclui. Ela cai. Eu queria colocar aqui, pessoal, um pouquinho sobre a Bibiana, 2 coisas. Quando eu a convidei, que ela falou lá no início, ela falou, Ana, mas eu vou falar do quê? Eu falei, eu vou falar de paz, porque você emana paz. Quando eu a conheci, a primeira sensação que eu senti foi que o meu coração se encheu de paz só de estar do lado dela. Então, ela é uma pessoa, assim, de uma pureza, de uma amorosidade maravilhosa. E uma terapeuta incrível que agora, há pouco tempo, por conta da pandemia, que ela mora lá em Rondônia, eu em Florianópolis, eu nem sabia que era possível, então ela começou a me tratar com os cones chineses. E a transformação que eu estou passando por conta deste tratamento com ela é fantástico, porque eu tinha muitas questões físicas, muita dor no pescoço, dor no ouvido, coisas que eu já vinha trazendo, emoções, né? Porque eu também sou terapeuta, a gente vai acumulando muita coisa. E quando ela falou, Ana, você quer que eu te atenda? E eu fiz alguns atendimentos com ela e realmente me transformou. Então, para todo mundo que tem interesse, entre em contato com a Bibi. Queria que Bibi colocasse, não sei se ela está me ouvindo, porque agora deu uma falhadinha. O pessoal pode estar colocando no direct dela. Bibi, coloca aí no comentário o seu Instagram, porque quem quiser entrar em contato com você para os seus atendimentos, aí já fala direto contigo. Coloca aí no comentário, é Bibi Sioff? Você está me ouvindo? Ai, que dó, não está me ouvindo? Bibi Sioff. Não tenho certeza. E eu acredito que é... Ah, não, faltou um I.
Ela tá voltando, pessoal. Conectando. Isso. Entrei. Eu pus errado ali. Isso. Não. Agora, Bibi, então, eu vou colocar aqui. Ah lá, a Yara colocou. Obrigada, Yara. Agora eu queria que você fizesse a dinâmica antes que saísse, que temos aí 12 minutinhos. Pode ser? Então, O pessoal está aí esperando. Então vamos lá. Eu queria aproveitar e falar o que já é esse decreto da sua ressurreição e a vida. Eu queria falar como vocês podem usar. E principalmente no campo emocional. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: falem, decretem, se concentrem em vocês, no seu coração, porque a chama trina está aqui, e falem: eu sou a ressurreição e a vida das minhas emoções. Eu sou o pão e a vida das minhas emoções. E repitam isso 3, 6, 9, ou quantas vezes vocês necessitarem. Vocês sintam que aquela emoção deu, porque sim, esse decreto dissipa emoções, essas emoções. Então, eu estou deixando aí para vocês. O que eu queria mostrar, a internet está tão ruim, já está parando a minha imagem aqui. Não sei se você ainda está me ouvindo. Estou ouvindo ainda. Outra coisa, então. Não. Não estou ouvindo. Ai. Não está ouvindo. Que dó. Temos 10 minutos. 10. 10. Fica, né? Vamos lá, ela vai chamar de novo. É uma pena, pessoal. Uma pessoa tão especial que agora ia finalizar. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos lá, Bibi. Te esperando. Estou, voltei! Está me ouvindo agora? Tá, né? Agora sim. Tá, de repente então... você está no 3G, no 4G ou não? De repente, não, se você puser no 4G... Eu estou no Wi-Fi aqui da clínica, já mudei para o 4G, estou oscilando aqui para ver o que é melhor. Mas hoje a internet está ruim mesmo. Olha só, gente, o que eu quero mostrar, nós temos 10 minutinhos. Olha só que lindo. Quando eu fui em São Paulo, tem essa caixinha aqui lá na Pax, que a gente escolhe os decretos do livro de ouro de Saint-Germain. Então, alguém fez as 192 afirmações do livro de ouro de Saint-Germain. E aí, antes de começar a live, eu me concentrei, eu falei, vou tirar 2 mensagens para essa live. E eu vou ler para você o que eu já tirei. Olha só. Lembrando que sempre que a gente fala eu sou, nós estamos dizendo Deus em mim é. E todo mais que segue essa frase. Então, vamos lá. Respirem, fechem os olhos. Um decreto escolhido para este momento. Eu sou pensamentos e sentimentos criadores perfeitos, presentes em todas as mentes e corações de todos e em todos os lugares. Deu tá falhando, mas deu. Tá falhando, mas deu, né? Agora o segundo, então, que eu tirei para vocês aí. Eu sou a poderosa presença de Deus, sempre paciente e animada ante qualquer adversidade. Legal. Gente, não é maravilhoso? A gente não pode perder o ânimo. Nós, por mais que a gente tenha dificuldades ou adversidades, ai, que dó, acho que vamos ter que finalizar.
Sai, volta, finaliza. Bibi, eu pedi para a Bibi sair e voltar para finalizar. Lá ela tem essa dificuldade que às vezes a internet dá uma falhadinha quando ela está me atendendo também. Às vezes aconteceu, né? Mas eu acredito que ela vai voltar, está voltando. Então, eu acho melhor a gente finalizar e agradecer a presença dessa pessoa especial, que é a Bibiana, na minha vida. Espero que vocês tenham gostado, né? Pronto. Bibiana? Isso, então se despeça antes que termine. Eu já me despedi, já agradeci. Agora você pode se despedir, porque senão vai cortar de novo. Isso, então tá. Então eu quero agradecer muito, Ana, você, minha amiga do coração, por esse convite. Eu estou super feliz de vir aqui dividir com você e com todos que estiveram presentes aí na live a minha experiência com o Livro de Ouro, com esse ensinamento maravilhoso, que me traz muita força, muito equilíbrio, e que, se vocês se sentirem afinadas, procurem, tá aí, tá disponível para nós, é uma ferramenta espiritual maravilhosa. Agradeço muito, desejo que todos vocês fiquem firmes, com positividade para superar todas essas adversidades que nós estamos vivendo aqui, se conectem com a luz de vocês, todo dia, sabe? Não vibrem no negativo, não embarquem nesse coletivo muito negativado. Fiquem na luz de Deus, porque esse é o nosso lugar. Exatamente. E conseguir ser feliz. Muito obrigada, agradeço a todos que estiveram aqui e nós vamos fazer outras, né, Bibi? Aí a gente vai fazer outras. E aí, pessoal, quem se interessar, porque eu quero que a Bibi também venha para falar do trabalho dela, que é fantástico. Quem tiver interesse, já colocamos aí, a Yara colocou o seu Insta. E agradecer e saber que a fraternidade, que Saint Germain, que o Livro de Ouro possa trazer para todos, né, essa luz, essa reconexão com a nossa própria luz. Muito obrigada, gente. Eu vou finalizar, porque acho que, infelizmente, ó, ela está caindo de novo. Mas obrigada mesmo. Eu vou estar salvando a live aqui no IGTV. Beijo grande para todos. Beijo, Bibi. Brigadão.